Fala, pessoal que está seguindo a gente aqui no Pátio 76. Estou aqui com a nossa incrível conselheira Cilaine, conselheira do CONIM, parceiríssima aqui no Pátio 76, em tudo de inovação aqui que a gente trabalha na Associação Comercial de São Paulo. Eu vou ser bem direta, tá, Ci? Eu quero saber, logo, que eu estou ansiosa, qual que é o grande bafo que você tem para compartilhar pra gente da exposição que você viu. Então já conta pra gente qual que é esse evento e qual que é essa grande news pra gente, por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! É um prazer estar aqui no Pátio 76, ao lado da Bárbara, que muito me inspira. E, aliás, que eu aprendo muito com ela e acredito que o contrário também é verdadeiro, muito. Né? Nossa, ficou até lisonjeada de você E falar. agora a gente diz o quê? Essa multigeracionalidade, essa troca, tá? Com as pessoas de idades diferentes, ela é fantástica. E fantástico também é este mercado, é um mercado gigante que nós precisamos trazer à luz das empresas, dos empreendedores e das startups de como realmente, né, mostrar que eles estão olhando para esse público que a gente chama de adulto maduro. E ocorreu nesse final, aliás, antes de falar que ocorreu, vocês sabiam que tem o Dia do Idoso? Sabia, Bárbara? O que se classifica como idoso? Só pra gente deixar claro, né? Ai, Bárbara, mim mas você é instigante, né? Na realidade, Bárbara, existem alguns pontos aí a se considerar. Uhum. Então, o idoso é a partir de 60. Depois mudou o regulamento a partir de 65. Idoso dentro de empresas tem que se aposentar com 75. Então, tem várias coisas. Não existe uma resposta única para essa sua pergunta. Legal. Mas, em linhas gerais, vamos dizer a partir dos 60 anos, tá? Tá bom. E dia 1º foi o Dia do Idoso. É um dia que não agrada muito. Dia 1º de? Outubro. Outubro agora. Isto. E é um dia que não agrada muito, né? Dia da criança é festivo, dia do idoso, né? Aí as pessoas têm aquela conotação. É o dia do velho? Não tem nada de velho, não. Mas esse dia do idoso, ele serve para trazer uma reflexão da importância de olhar para o público adulto maduro. Então, vamos olhar por uma outra perspectiva esse dia do idoso, né? Vamos olhar para esse lado. Assim como raça e gênero, a gente precisou e precisa ainda ter cotas para ter representatividade. Se precisa ter um dia do idoso, bora lá comemorar esse dia para trazer à luz os direitos, desejos e necessidades desses idosos. E teve uma feira fantástica, a 4ª-feira da Longevidade Expo Forum, que aconteceu no Centro Rebouças, aqui em São Paulo, dia 29, 30 e dia 1º de outubro. É uma feira que eu arriscaria dizer para vocês, pessoal, é uma feira que ela é a maior feira mundialmente falando, que realmente eles trazem, o único foco é a longevidade. Legal. E nós tivemos um stand da Ativem lá. Você sabia disso, Bárbara? Não sabia. Pode contar pra gente que eu quero saber tudo. Por favor. E o que nós fizemos nesse stand da Ativem, né? Como nós somos extremamente conectados com o Aging 2.0. O Aging 2.0, ele é uma comunidade que fica no Vale do Silício, uma comunidade que busca inovação, trazer tudo de inovação tecnológica para os adultos maduros. E eles criaram algo que se chama uma mandala, são 18 desafios do envelhecimento. E aí, antes de você contar esses 8 desafios, a Ativem, para quem não conhece ainda, ela é uma empresa sua, você é empreendedora, certo? Exato, pessoal, e não tem idade para empreender. Eu sou uma empreendedora em pleno 59 anos. É fácil? Não é. Mas nunca nada foi tão fácil, não é verdade? Bora lá fazer acontecer, né, Bárbara? Isso. E aí, no nosso stand, nós tivemos uma coisa que está muito ligada com o Pátio 76. Nós abrimos espaços para as startups senior techs. Startup senior techs não é aquela que tem um sênior dentro dela.
como Legal. owner. Muita gente acaba achando que é isso, né? Pois é. Startups Senior Tech são empresas que desenvolvem soluções para sêniors, para os adultos maduros. Da mesma forma que uma fintech é do mercado financeiro, o que uma agrotech é do mercado agro, Perfeito. uma senior tech é focada para o mercado sênior. Perfeita analogia que você fez. E lá, para ter alguns exemplos, a gente fala muito de acessibilidade. E as pessoas acham que acessibilidade é uma coisa física. Não, lá nós temos, inclusive, uma startup que é de acessibilidade digital. Sensacional. Você já reparou que quantos sites vocês entram? Vocês aí que estão nos ouvindo agora, e você, Bárbara, começa a reparar a partir de agora que não tem acessibilidade. As letras são pequenas, as cores de fundo não são adequadas, não tem aquele acolhimento para o cego, para o surdo, né? Para o mudo. Enfim, acessibilidade digital, existe lei, porém, como essa lei ainda não é regulamentada, o que acontece? Ela não tem uma penalidade, as empresas não têm uma multa por causa disso. E por isso a gente entra em muitos sites que não têm acessibilidade digital. E que até é uma pena precisar, né, às vezes, porque é uma falta de empatia, né? Pois é. Então, que as pessoas pensem em acessibilidade sempre como um cadeirante. E não é só o cadeirante. Meu filho fez uma cirurgia de joelho, 23 anos, teve dificuldade de locomoção. Ele também precisava dos mesmos acessos. Tivemos N outras startups, mas tem uma outra. Sabia que tem marketplace específico para os 60 a mais? Olha só que legal. E o desafio, né? Criar um marketplace no meio desses gigantes varejistas que nós temos aí. Mas o que é? Os 60 a mais também querem ganhar um presente. Eles querem ganhar um carinho. E o que acontece com os 60 a mais é que a maioria das pessoas falam, eu não vou dar nada. Essa pessoa tem tudo. Eu não preciso dar nada para ela. E não é bem assim. Todos sempre querem um carinho. E como que essas empresas, hoje essas startups, ou mesmo as empresas grandes, estão lidando antes até de você... Antes toda hora, né? Tô falando antes. Tô deixando pra curiosidade final os 8 desafios. Pra gente fechar com uma grande provocação. Como que essas empresas hoje estão fazendo essas comunicações? Como elas lidam com a comunicação daquele serviço, né? Ou seja... a pessoa, né? Seja a pessoa já um adulto maduro, seja a pessoa ainda mais jovem, como que ela recebe uma comunicação que é direcionada já assim, na própria comunicação, como para uma pessoa madura, ou é uma coisa que não influencia muito na hora de fazer essa comunicação? Como que se dá esse trabalho, né, do marketing, enfim? Você percebe alguma diferença na própria comunicação para esse público? Sim, a comunicação ela tem que ser muito cuidadosa. Primeiro que eles não gostam de chamar de idoso, de vem aqui, coitadinho, senta aqui, né? Então, eles não querem segregação. Eles querem inclusão, tá? Eles querem que se você direciona um produto para alguém, né? Que direcione o produto para eles também. Então, a gente costuma dizer o seguinte, se esse produto, se essa solução serve para um idoso, vai servir para qualquer pessoa. Acho que agora sim é o momento de você revelar pra gente quais são os 8 pilares dessa mandala, né? Dos desafios de atender esse público. Isso. Eu não vou entrar no mérito dos exatamente os 8 pilares, né? Mas o que é importante é que quando a gente tem os desafios do envelhecimento, entender que não é só uma questão de saúde. Talvez isso que eu queira enfatizar aqui. Legal. Porque a gente pensa em envelhecimento como só a parte de saúde física. Por exemplo, nós temos uma startup que chama ProBrain, que foi criada por fonoaudiólogos, que a questão é escute melhor. Por quê? Porque quem escuta melhor, fala melhor, compreende melhor, se comunica melhor, né? Então, a gente tem exercícios para a mente, no caso, com a ProBrain, tá? E o que acontece com isso? A gente sempre está preocupado só com a saúde física e a gente precisa cuidar da saúde mental. A gente precisa cuidar da integração com pessoas, da sociabilização. E nunca, Bárbara, nunca segregação quando você perguntou de comunicação. Perfeito. Comunique como se estivesse comunicando com qualquer outra pessoa. Porque, gente, tem gente que é mais nova e tem uma idade, né? Ou tem alguns vieses
de uma pessoa que se Porque tivesse é um pouco mais. né? É comportamental na maioria das vezes. Perfeito, Si. E aí, pra gente levar isso, né, pra uma provocação, hoje, qual que é o grande desafio, assim, da sua opinião, né, pra alguém entrar nesse mercado? O grande desafio é que esse mercado ainda não é visto como um mercado que pode trazer uma receita diferenciada e que possa trazer o que tanto todo cliente quer, um customer experience, uma experiência do cliente incrível. Por quê? Porque na maioria dos produtos e soluções, a gente não tem user experience. Tá? Então, a gente fala muito no mercado Customer Experience, User Experience, todo esse monte de letrinha. Mas, no final do dia, o que é? Né? É aquele usuário saber usar bem um aplicativo e ele ser bem atendido em algum lugar. E isso não tem acontecido. Por quê? Porque a maioria das pessoas que desenvolvem produtos dentro das empresas não conhecem as necessidades dos longevos, dos adultos maduros. É o tipo de necessidade também, né, que assim, a gente começa a deixar clara a falta de empatia, né, porque a gente vai sentir na pele só com o tempo mesmo, né? É o tipo de coisa que inevitavelmente todo mundo vai sentir, se Deus quiser, né? É isso aí. Mas na pele, mas com o tempo. Então, nesse cenário, é claro, né? Pessoas que já chegaram lá, já têm muita experiência, já têm uma bagagem, já têm as percepções e as suas vontades já muito bem definidas. Você tem algum... Você não precisa citar nomes, tá? De empresa, nada. Mas você tem alguma experiência que você possa compartilhar com a gente que foi um sucesso de atendimento? Olha, eu não tenho. Uau! Eu não tenho nada que me traga assim, aquele brilho nos olhos que eu falo, olha, esta empresa está olhando para isso. Porque o olhar para o adulto maduro é o olhar se o teu produto atende o mercado e é olhar se dentro da tua empresa, na contratação, você contrata adultos maduros. O que acontece, e a maioria que está ouvindo aqui a gente deve sentir isso, Bárbara, o adulto maduro ele é expelido do mercado corporativo. Tá? Antigamente era com 50, 60, hoje já com 40. Vocês devem conhecer muitas pessoas que não conseguem mais entrar no mundo corporativo. E por isso também, além da pandemia, que teve um crescente número de empreendedores, porque é a única maneira de continuar trabalhando e se reinventando. Então, eu não tenho nada significativo que me brilhe nos olhos, tá? Para te falar alguma coisa dessa aqui no Brasil. Perfeito, Sil. Eu acho que é uma pena enorme e acho que é com esse sentimento que a gente podia finalizar aqui para justamente deixar essa aura de reflexão, porque é uma coisa que inevitavelmente todos nós vamos passar um dia, né, se Deus quiser, mas que independente de passar por isso ou não, existem grandes oportunidades ali, seja de negócios, seja de acolhimento, né? Desse público em geral, né? E de oportunidade de faturar mesmo, faturar alto, faturar grande, faturar com quem tem, faturar, né, com quem tá ainda mais à base. Mas as oportunidades estão ali. Então, deixo o convite para todo mundo que está aqui com a gente assistir mais conteúdos como esse aqui no nosso canal, a buscar nos nossos outros canais do Pátio, vocês sempre vão achar a gente nas mídias como Pátio 76 e comentar aqui com a gente o que vocês mais querem ver por aqui. Fechado? Então, Si, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui e ter alguém que tenha um interesse e abre um espaço para a gente falar de um tema tão importante que é o tema da longevidade. Obrigada!